Eu li um tempo atrás uma frase de um camarada, não sei se o nome dele é assim que se pronuncia, imagino que seja Walter Shankly. Ele diz assim: como terminariam logo as sessões de aconselhamento matrimonial se maridos e esposas competissem seriamente e negassem a si mesmos? Né? Se a competição fosse essa questão da mentalidade parasita, a gente acredita, como foi dito, se queremos ter um relacionamento sadio, a mentalidade parasita tem que ser destruída. A gente tem que ter a mentalidade divina. Né? Jesus diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Né? Quando você decide no relacionamento suprir, em vez de só reclamar o quanto você quer ser suprido, quando você decide dar, né, doar-se a si mesmo em primeiro. Jesus, em Mateus 7,12, ele diz: tudo quanto quereis que os homens lhes façam, fazei vós a eles. Ele diz: porque essa é a lei e os profetas. Jesus resumiu toda a Bíblia da sua época, o Velho Testamento, dizendo: quer entender, né, a lei de Deus, faça aos outros aquilo que você quer que te faça. Né? Quer atenção, quer compreensão, quer honra, né? Quer presente, né? Quer elogio, tudo que você quer, né, é aquilo que você deve oferecer. Como a maioria de nós não gosta de reclamação, se a gente partir dessa premissa, a gente reclamaria bem menos. E eu acredito que esse princípio traz por trás de si algo muito, muito poderoso que pode transformar o nosso relacionamento. Né? E minha esposa, até para falar isso para vocês, ela estava praticando. Acho que foi o recorde, ela nunca falou tão rápido para que eu pudesse ter mais tempo. Isso é demais, né? Já que eu estou com mais tempo, irmão, vamos aproveitar. Abra, por favor, sua Bíblia em 1 Timóteo. Eu queria dizer mais uma vez, carinho, do carinho que a gente tem por vocês, por essa igreja. Começou com o Júnior e a Érica, que congregaram conosco um tempo antes de vir para cá. E eu lembro quando o Júnior veio, não sei se eu contei isso da outra vez, eu falei para ele: olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você não vai voltar necessariamente para o lugar de onde você era. Você vai estar envolvido no início de uma igreja nova. Eu lembro que ele ainda falou para mim: vamos abrir o Alcance, que é a nossa igreja. Eu falei: não vai ser a nossa. Quando você receber o convite, você vai saber. Né? E quando ele me ligou contando, eu fiquei muito feliz com o que estava acontecendo. E depois de ter conhecido o Felipe, eu gostei dele de uma forma que ele nem merece. E a gente fica feliz em cada oportunidade que tem dado certo poder servir vocês. Nós, os homens, a gente tem uma forma diferente de expressar carinho. A gente faz isso culhambando. Isso é parte da diferença entre os homens e mulheres. Já viu quando as mulheres se encontram? Elas só se elogiam: como você está linda, não, você que está, e seu cabelo, seu vestido. Só que quando uma sai, às vezes assim: gordo. Elogio por frente, a pancada pelas costas. O homem é completamente diferente. Quando eles se encontram, eles só se depreciam: ô careca, ô barrigudo, ô cabeção, ô... Agora, quando um sai, a galera diz: gente boa esse, pode crer. Vamos fazer o contrário. Não estou tentando dizer que tem um certo ou errado, mas a gente sabe elogiar e depreciar cada um da sua forma. Então, com isso eu estava tentando de alguma forma expressar carinho para você. Homem do cabelo estranho. Um grande coração. Bom, vamos trabalhar, gente. 1 Timóteo, capítulo 5. E a guerra só está começando. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Eu também vou tentar resumir o que eu tenho a falar para vocês, porque a última vez na nossa igreja durou 1h47 minutos esse assunto. Então hoje nós vamos fazer uma versão mais enxuta de 1h10, né? Mas eu nasci e cresci no lar cristão, e eu aprendi sobre família desde cedo. Meu pai foi aquele tipo de gente que não cresceu numa família estruturada, mas depois de ter convertido, ele começou a entender o plano de Deus para a família. Ele citava muito o Salmo 68, que diz: Deus faz com que o solitário habite em família. Meu pai entendia e apresentou para nós, os filhos, a visão de que a família é bênção de Deus, é uma dádiva do Senhor. Ele nos mostrava o coração de Deus para abençoar a família.
Quase sempre que você vê Deus falando de abençoar alguém, a bênção nunca se limita só ao indivíduo. Quase sempre ela se estende sobre a família. O Salmo 128, por exemplo, diz, de uma forma assim muito clara, muito específica: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. A Bíblia diz: feliz será, tudo te irá bem. Aí ele diz: a tua mulher será como a videira frutífera, os teus filhos como rebentos da oliveira à volta da tua mesa. E ele diz: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quando a Bíblia fala da maneira como Deus abençoa o homem, nunca fala dele apenas prosperar, ser feliz, ser realizado no que faz, mas sempre a coisa parece se estender sobre a família. Eu aprendi desde bem cedo que, embora a salvação seja individual, Deus pensa em termos de família. Deus diz para Abraão: eu vou abençoar você e a sua família. Isso significa a sua descendência. E ele diz: e em ti, e obviamente está implícito na sua família, serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus estava dizendo: eu vou fazer algo na sua família, para através da sua família transbordar isso para todas as famílias da terra. Na hora que Deus oferece livramento a Noé, não foi só para Noé, foi para Noé e a sua casa. Quando Deus ofereceu livramento para Ló, não foi só para Ló, foi para Ló e a sua casa. E mesmo no Novo Testamento, embora a salvação continue sendo individual, o propósito de Deus é familiar. Paulo disse para aquele carcereiro de Filipe: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Em Atos 11, o apóstolo Pedro, quando volta da casa de Cornélio, agora tem que prestar conta em Jerusalém, ele dá um detalhe que não tem no capítulo 10. Ele diz: quando o anjo de Deus apareceu para Cornélio, ele disse assim: manda chamar Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. Eu descobri desde bem cedo que a Bíblia está cheia de mandamentos, eu gosto de chamar assim, mandamentos familiares. A Bíblia fala da forma como o marido tem que tratar a sua esposa, a forma como a esposa tem que tratar o marido. A Bíblia fala a respeito de como os filhos devem tratar os pais e como os pais devem tratar os filhos. E se essas ordens, se esses mandamentos de Deus envolvendo a família são obedecidos, sempre tem uma bênção diferenciada. Amém. Por exemplo, em Efésios 6, Paulo, citando um dos 10 mandamentos, ele diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eu andei pensando esses dias que a gente poderia dar um seminário de prosperidade, baseado só na maneira que os filhos tratam os pais. Porque a Bíblia diz: se honrar os pais, tudo vai ir bem para você. Irmão, tem muita gente batendo cabeça na vida porque está quebrando princípio. Não é porque ele não deu sorte na vida, como alguns falam, é porque está quebrando princípio. Eu conheci um pastor, primeiro eu ouvi a história dele, depois quando eu conheci ele confirmou. Ele teve uma trombose na perna, aquilo subiu para o pulmão, virou uma embolia pulmonar. Quando o coágulo subiu, a coisa chegou ao ponto que os médicos mandaram ele para casa para morrer, dizendo: nós não temos o que fazer. Ele me disse: Luciano, eu estava deitado na cama do quarto, e disse: eu vi quando entrou pela porta do meu quarto o anjo da morte. Ele falou: eu vi como você está me vendo, Ele disse: foi uma visão aberta. E quando ele foi entrando e eu entendi do que se tratava, ele disse: eu olhei para ele, apontei o dedo para ele e disse: eu honrei o meu pai, eu honrei a minha mãe. Ele olhou para esse anjo e falou: eu te desafio a dizer qual ser humano que você tem notícia nos meus dias que honrou pai e mãe como eu honrei vô e vó, eu honrei tio e tia. Ele disse assim: eu reivindico o meu direito de longevidade. Amém. Eu falei assim: quando eu falei isso, o anjo desapareceu e junto com ele foi embolia, foi tudo. Eu fiquei instantaneamente curado. Eu creio que a obediência a esses mandamentos, ela vai trazer bênção. Isso não é só uma frase de efeito da Bíblia. Agora, por outro lado, a quebra desses mandamentos familiares, que eu gosto de chamar de pecados familiares, eles também têm consequência diferenciada. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios: o que amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe a sua lâmpada nas mais densas trevas. Então, desde muito cedo eu soube que família era algo muito sério. Quando Deus fala de abençoar o indivíduo, estende para a família. Eu comecei a entender essas verdades desde muito cedo. Eu valorizei família desde muito pequeno pelos ensinos do meu pai, que, diferente do meu avô, o pai dele, meu pai era um homem de Deus, entendeu os princípios da palavra e decidiu trazer isso para dentro de casa. Então eu cresci sabendo da importância da família. Eu comecei meu ministério dando valor a isso. Mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje foi algo que Deus só me abriu o entendimento há poucos anos. Isso foi em janeiro de 2005. Então,
está indo 8, quase 9 anos atrás. Eu fui ministrar na Alemanha e o pessoal de uma igreja, né, que são amigos nossos na Itália, no norte da Itália, em Milão, pediram que aproveitasse a viagem para passar lá primeiro. E eu lembro que nós teríamos 2 noites juntos. E a pastora daquela igreja, amiga nossa, ela falou para mim: Luciano, eu gostaria muito que você ministrasse nessas 2 noites sobre família. Porque na última vez que eu e a Kelly estivemos com eles foram assim muito impactados, não só pelas coisas que nós pregamos, pelos testemunhos que demos, né, mas por 15 dias de convívio, né, com a igreja. Ela falou: Luciano, quando você e a Kelly saíram daqui, ela falou, para vocês no Brasil isso não parece muito, mas ela disse, só naquele ano eu fiz 14 casamentos. Ela diz, isso aqui para o norte da Itália é um recorde, é algo sem precedentes. Ela diz, e a maioria deles disse que se empolgou com você e com a Kelly. Essa irmã, ela antes de servir o Senhor como está servindo hoje lá na Itália, ela na verdade foi para ser uma freira franciscana. Ela teve uma experiência muito forte com Deus. Ela não gosta quando dizem que ela converteu. Ela diz, eu reformei. Ela diz, eu já era convertida, cheia do Espírito Santo. Mas ela diz, eu comecei a entender algumas verdades e até hoje, ela, até pelo ritmo, pique de trabalho que ela tem, ela decidiu viver sozinha. Então ela falou, Luciano, eu posso falar muita coisa sobre família que a Bíblia diz. Eu posso falar sobre a parte que eu vivi como filha. Ela diz, mas você tem uma bagagem em áreas que eu não tenho, eu preciso da sua ajuda. Então ela diz, por favor, ministre na área de família. Mas eu não fiquei tão empolgado, apesar de amar o assunto. Eu lembro quando eu cheguei lá e ainda tentei dissuadi-la. Eu falei, querida, vamos fazer o seguinte, uma noite eu falo de família, e a outra você me deixa livre para fluir no profético, para não arrebentar o negócio aqui. Ela me olhou e falou, por quê? Eu falei, porque, caso você não esteja se lembrando, aqui, lá no Brasil não, eu falei, mas aqui eu sou um pregador internacional. Eu falei, o povo está com a maior expectativa do mover de Deus. Eu falei, nós vamos gastar 2 noites falando de família. Quer dizer, eu mesmo estava mostrando que eu não havia entendido a profundidade daquilo. Eu tentei convencer ela, falou, Luciano, você tem toda a liberdade de fluir no profético, desde que seja uma área de família. E aí nós começamos uma queda de braço, uma medição de força. Teve um momento que ela parou, ela olhou para mim e disse, você já orou? Ela disse, eu acho que você não orou. Ela disse, se você tivesse orado, provavelmente você teria ouvido de Deus a mesma coisa que eu ouvi, que é para a gente tocar a família. E o pior é que eu não tinha orado, não. Eu falei, olha, você pode até ter ganho essa que eu não orei. Eu vou orar e eu volto para nós conversarmos. Enquanto eu orava, o Senhor falou no meu coração e dizia, eu te trouxe aqui para falar sobre família. Eu falei, é isso? O Senhor vai ficar do lado dela? E eu meio contrariado, falei, então tá bom, na gíria do pregador, falei, vou tirar alguma coisa do freezer e esquentar no micro-ondas. É a comida pronta. Né? Já tinha ministrado muita coisa sobre família. E naquele momento o Senhor falou comigo, não, eu quero te guiar algo que você não entendeu ainda. E ele me levou esse texto de 1 Timóteo 5,8, onde eu quero que você comece a leitura comigo. O texto diz assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. A NVI diz assim, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente. Aquele dia parece que Deus abriu os meus olhos enquanto eu lia esse texto, orava. Eu tenho aprendido um princípio de meditação, que é você gastar muito tempo no mesmo texto, orando, lendo, relendo, orando mais, né? E de repente eu comecei a perceber a força dessa afirmação. A Bíblia está mostrando basicamente que fé e família não são apenas 2 coisas distintas. Elas se entrelaçam de tal forma que é difícil você separar esses 2 assuntos. Deus está dizendo que se alguém não cuida dos seus, a expressão cuidado aqui, quando você lê o contexto, está falando de cuidado material. Paulo estava dizendo para Timóteo quais eram as viúvas que a igreja iria cuidar. E o primeiro argumento que ele usa, além da idade, do histórico, do que fez, ele diz alguém que não tenha filhos. Porque diz a viúva que tem filhos, os filhos devem aprender a recompensar os progenitores. E a igreja não pode se sobrecarregar com toda viúva. E ele começa falando sobre a importância de que os filhos não abandonem na velhice os pais que cuidaram deles. Então cuidado aqui está falando de cuidado material. Mas quando a Bíblia fala de cuidado, nunca se limita só ao material. Jesus já adulto, marmanjo, homem feito, houve uma declaração que vem dos céus, do Pai Celestial. Esse é meu filho amado em quem me comprazo.
Eu gosto de dizer que isso é parte do cuidado emocional. Irmãos, a gente tem que aprender a expressar amor e carinho. Eu não me canso de dizer para minha mulher, para meus filhos, o tanto que eu amo. Eu não me canso de ouvi-los repetir isso, porque tem gente que acha que isso é só informação. Uma vez nós estávamos reunidos com um grupo de casal, e um dos irmãos ali, um dos maridos reunidos conosco, que a gente apelidou depois daquele dia de Dom Juan, pela sensibilidade extrema dele, ele disse: olha, comigo tem esse negócio de ficar repetindo te amo. Ou quando eu casei, falei para minha mulher: eu te amo, e o dia que isso mudar eu te aviso. Pense num docinho, gente. Eu creio que o cuidado emocional, querido, é muito importante. Se Jesus já adulto, já maduro, ainda o Pai Celeste entende que é importante ele ouvir expressão, né, de amor e carinho, mas o que não dizer dos nossos filhos? Né? Você com os filhos pequenos, e mesmo que já não sejam tão pequenos, precisa entender a importância do cuidado emocional. A Bíblia também não para no cuidado emocional. A Bíblia fala de cuidado espiritual. A Bíblia diz: se alguém não cuida da sua casa, não pode governar a igreja de Deus. O primeiro requisito para que alguém cuide da família de Deus é se ele cuida bem da sua própria família. Então existe cuidado espiritual. As primeiras pessoas que nós temos que cuidar, pastorear e discipular, né, são nossos filhos. Antes de eu e a Kelly tocarmos as pessoas da nossa igreja, do nosso rebanho, os líderes que se sujeitam ao nosso ministério, a gente precisa fazer isso pela nossa casa. Então a visão de cuidado é abrangente, mas o ponto que eu quero explorar aqui é o seguinte: Deus disse: se alguém não cuida dos da sua casa, negou a fé. Tem uma versão que diz renegou a fé. E a Bíblia não diz que é igual ao incrédulo. Se dissesse já estava feio, mas diz é pior do que o incrédulo. Porque é impossível, querido, você querer viver bem a fé com Deus chutando a sua própria família. É impossível, esses assuntos não se separam. Mas tem muito crente tentando fazer essa dicotomia, essa separação. Né? O camarada vive uma vida familiar miserável, bagunçada, arruinada, mas depois chega na igreja como se nada estivesse acontecendo. Ele acredita que pode entrar intensamente em Deus a despeito da sua situação familiar. Eu não creio que isso é possível. Deus começou a me mostrar muitos textos naquele dia. A minha intenção não é de falar de todos, mas eu quero apresentar alguns para mostrar para você que fé e família estão tão juntos que não dá para separar. Por exemplo, em 1 de Pedro 3,7, a Bíblia diz: maridos, honrem as vossas esposas como vaso mais frágil. A Bíblia diz assim: para que não se interrompam as suas orações. O homem tem um jeito de ser, eu gosto como minha esposa foi isso, mais rústico. Né? Eu sempre, quando a gente está falando para casais, eu digo: tem algumas irmãs assim que a vida inteira ficaram naquela expectativa de casar. Aquele príncipe que ia vir montado num cavalo, acabaram casando, foi com o cavalo. Porque o homem tem esse jeito rude, né, de ser. É por isso que a Bíblia diz em Colossenses 3,19: maridos, não tratem as vossas esposas com aspereza. Porque essa é a natureza do homem. Embora Deus não quer que a gente viva o relacionamento de acordo com a nossa própria natureza, e sim de acordo com a natureza dele. Mas a Bíblia diz: se o marido não honrar a mulher como vaso mais frágil, a Bíblia diz: as orações vão ser interrompidas. Significa que quando família não está bem, querido, a fé vai ser afetada. Isso não é algo que só Pedro falou de forma isolada. Em Malaquias 2,13, Deus diz assim: vocês cobrem o meu altar com choro, com jejuns, com gemidos, com lágrimas, e eu não os ouço. E vocês perguntam por quê? No versículo seguinte, o 14 de Malaquias 2, Deus diz assim: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo: camarada, você não honra nem a aliança do matrimônio, agora vem chorar no pé do altar esperando que eu te atenda. Eu digo: de jeito nenhum. Porque quando nós quebramos os princípios de família, querido, a conexão com Deus está sendo diretamente afetada. Malaquias profetizou: ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E ele diz assim: para que eu não veja e não fira a terra com maldição. O que Deus está dizendo? O estado da família determina o estado da espiritualidade. Se a família está bem sarada, bênçãos estão sendo derramadas. Se a família está dividida, a maldição é que vai entrar e assolar. Então, nós não podemos separar esses assuntos como se uma coisa não tivesse conexão com outra. Família, querida, é algo tão sério, algo tão importante, que é impossível eu e você maltratarmos, chutarmos, esculhambarmos a família, sem com isso ferir a nossa própria fé.
E eu comecei a me perguntar, Deus, qual é a razão? Porque, como eu falei antes, introduzindo o assunto, que a família é importante, eu nunca tive dúvida. Mas às vezes eu me perguntava, por que a família é tão importante para o Senhor? A ponto de você defendê-la com unhas e dentes. Teve uma época que eu achava que a razão pela qual Deus abençoava a família, Felipe, eu pensava que a família é importante para mim. Eu digo para as pessoas, você quer conhecer minha simpatia? Trate bem minha família. Você quer conhecer minha antipatia ao lado não tratado da minha alma? Mexa com a minha família. Então eu pensava, Deus abençoa minha família, porque ela é importante para mim, Ele quer me fazer feliz, por tabela, Ele faz isso quando abençoa a minha família. Mas na verdade eu descobri que isso não é a única razão pela qual Deus abençoa a família. Pode até ser um dos motivos. Mas eu comecei a entender que na verdade a família não é apenas importante para nós. Ela é importante para Deus. Porque ela serve a um propósito maior. Essa é a razão pela qual Deus estabeleceu mandamentos familiares e que vai haver bênção para quem cumpre. Essa é a razão pela qual Deus vai julgar de forma diferenciada quem comete os pecados familiares. Essa é a razão pela qual o assunto é tão sério que Deus diz, não dá para você separar uma coisa da outra. Fé e família estão muito juntos. E a primeira coisa que eu comecei a entender, aquele dia, quando Deus falou comigo lá, nessa ocasião, em janeiro de 2005, lá na Itália, a primeira coisa que Deus começou a me fazer entender foi olhar e enxergar na Bíblia o quanto, e isso, irmão, é o que nós temos muito, o como Deus se revela através de figuras familiares. Você pode repetir isso comigo? Diga, Deus se revela através de figuras familiares. Vira para o seu vizinho que vai te dar um livro de presente no final, fala para ele, Deus se revela através de figuras familiares. Amém. Eu comecei a enxergar na Bíblia, quando Deus quer revelar o seu amor, Ele apelou para quê? Para o mais alto e sagrado e sacrificial nível de amor que a gente conhece, amor de mãe. Isaías 49:15, Deus diz, pode a mãe que amamente seu filho esquecer-se da criança que mama? Deus diz, ainda que essa se esqueça, eu não me esquecerei de você. Eu tenho os nossos nomes escritos nas palmas das minhas mãos. O que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo, quando o amor de mãe falhar, e não tem nada mais sério do que o amor de mãe. A gente não conhece nada mais intenso do que amor de mãe. Deus diz, quando o amor de mãe, ou se o amor de mãe falhar, Deus diz, o meu continua, o meu vai além. Quando Deus decidiu revelar algo a respeito das verdades da oração, Ele disse, vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Se o filho pedir ao pai pão, ele não vai dar pedra. Segundo, toda vez que eu falo disso, eu lembro de um episódio em casa. A gente cresceu como parte não só de uma família cristã, mas de filho de pastores. Domingo era, na época, o nosso dia mais cansativo. A gente ia cedo para a igreja, tinha escola bíblica dominical. Depois tinha um culto. Normalmente, à tarde, tinha visita, ar livre, um monte de programação. E à noite, um outro culto. Eu nunca entendi porque que a gente precisava dos dois cultos no domingo, além de escola dominical, todo esse trabalho. Nós, meus pais, como pastores, eram dos últimos a sair da igreja e fechar a igreja. A gente pegava 2, às vezes 3 ônibus para chegar em casa. Tinha domingo que mamãe não tinha deixado já do sábado o almoço adiantado. Então a gente sabia que domingo era dia de passar fome. E um desses domingos nós chegamos, meu irmão, vendo, mamãe não tinha preparado nada ainda, que o negócio ia longe. Ele, com o irmão mais velho, falando em nome do sindicato dos filhos esfomeados, fez uma abordagem representativa lá diante da minha mãe. Disse, mãe, pelo amor de Deus, dá alguma coisa para a gente comer antes, enquanto a senhora prepara o almoço. A mãe disse, abre o armário, pega ali o saco de pão e se resolva ali. Só que naquela época, irmão, a padaria não vendia o pãozinho no saco plástico, como hoje. O saco era de papel. E o que acontecia com o pão? Endurecia. E quando meu irmão tira o primeiro pão do saco, me lembro até hoje dele, batendo com o pão na mesa. Pá, pá. E ele começou a recitar esse versículo. Qual é o filho que pediu ao pai pão, esse não é uma pena? Até hoje, quando eu conto essa história, minha mãe, quando ela está presente, ela levanta e se explicar na igreja. Ela diz, eu não sabia. Mas tirando esse acidente, que minha mãe disse que não sabia, Jesus disse que nenhum pai, por pior que seja, se o filho pedir pão, vai ganhar pedra. Ele disse, se pedir peixe, não vai ganhar serpente e escorpião. Aí Jesus diz assim, se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, e diz, quanto
muito mais. O Pai Celestial não dará coisas boas àqueles que pedirem. Deus, apesar daqui não ser nem uma comparação, é mais um contraste, né, entre a nossa malignidade e a bondade de Deus. Por outro lado, Deus está explorando a figura do Pai na visão do nosso relacionamento com Ele. No livro de Hebreus, essa figura da relação pai e filho é explorada para falar de correção. De vez em quando tem gente que vem me questionar, diz, mas pastor, tem nego aí no mundo, pecando à vontade, parece que não acontece nada. A gente dá um deslize, misericórdia. O cajado vem firme em cima. Irmãos, a Bíblia é muito clara sobre isso. A Bíblia diz, se você está sem correção, é porque você não é filho. É por isso que os que estão lá fora, querido, talvez não tenha correção, não agora, vai ter juízo depois. Mas a Bíblia diz, porque o pai corrige o filho a quem ama. Então, Deus o tempo todo está usando o quê? Figuras familiares, para Ele se revelar a nós. Nós podemos ir além da relação pai e filho. Falar de marido e mulher. Efésios 5. A Bíblia diz, o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. A esposa submeta-se ao seu marido assim como a igreja se submete a Cristo. Essa relação vai aparecendo. Isaías 62, eu acho que é o versículo 5. Deus diz, como o noivo se regozija da noiva. Pensa num cara feliz. É o tal do homem que está casando. Mas Deus diz, assim como o noivo se regozija da noiva, assim de ti se regozija o Senhor, ó Israel. Deus está apelando para figuras familiares o tempo todo. O livro de Cantares é uma alegoria, que eu creio que aponta também simbólica e profeticamente para a relação de Cristo e a igreja. E quando eu comecei a ver que a Bíblia estava tão cheia de figuras familiares, Deus me fez lembrar naquela ocasião de um episódio interessante que aconteceu na nossa família. Nós resolvemos fazer uma viagem, a gente morava no interior do Paraná na época. E tanto minha família como a família da Kelly, da região de Campinas, né, a gente diz interior de São Paulo, mas bem próximo até a capital. A gente estava morando na época, Kelly e eu, a 700 quilômetros da casa do meu sogro, da minha sogra, talvez um pouquinho mais da casa dos meus pais. E a gente decidiu fazer uma viagem para visitá-los. O Israel, meu filho, que hoje está com 15 anos, estava com perto de 4 anos na época. A Alissa, minha filha, que hoje está com 12, estava para fazer 1. Então, eu sabia que ela não me daria nenhum problema nesse sentido que eu vou falar agora, porque era muito novinho. Mas, irmãos, eu já tive que me preparar para essa viagem. Porque eu sabia que meu filho, não é diferente dos filhos pequenos dos outros, ia fazer centenas de vezes aquela mesma pergunta que as crianças ficam fazendo quando saem de viagem. Pai, está chegando? Pai, falta muito? Pai, quanto tempo falta? Eu não sei você, mas eu odeio aquele jumento do desenho do Shrek. Ele me dá nos nervos, né, quando faz aquelas perguntas. E eu aquele dia pensei, preciso de paciência dobrada, triplicada, até porque já estava indo para visitar a sogra, né? Então, já estava um clima de batalha espiritual. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu só brinco com esse negócio de sogra, porque minha sogra me autoriza. Ela não só autoriza, ela dá ideia. Ultimamente fazia tempo que ela não me dava nenhuma ideia nova. Esses dias ela ligou para Kelly e disse, aí conta pro Lu, que eu vi uma do Cláudio Duarte muito boa. Diz que o genro resolveu dar para a sogra uma cama redonda. E ela perguntou por quê? Disse que cobra deu uma enrolada. Minha sogra liga para dar dica. Então, eu tenho autorização, eu posso. Se você não tem, tome cuidado. Apesar que no início, desde que a sogra autorizando, incentivando, minha esposa não gostava disso. Um dia expliquei para ela, falei, amor, mas eu só falo mal da minha sogra, nunca da sua. Ficou tudo certo. Mas, do que eu fico lembrando cada coisa. Você acredita, Felipe? Um dia eu apresentei minha sogra para a igreja. Pedi que ela ficasse em pé, estava nos visitando. Eu falei, irmãos, essa é a minha melhor sogra. Eu não sei se ela na hora entendeu a brincadeira e quis disfarçar, mas ela toda sorridente, como se estivesse orgulhosa disso. Né? E eu, de brincadeira, lembrei de uma propaganda antiga da Embratel. Eu falei, eu sou aquele tipo de genro que anda com a foto da sogra na carteira. Quando termina o culto, vem minha sogra e uma comitiva de irmãos. Nós queremos ver a foto. Eu falei, vocês estão duvidando do pastor? Aí alguém olhou e disse, não, estamos duvidando do genro. E é lógico que aquilo era brincadeira, eu pensei, o que eu faço agora? Ninguém me deu uma ideia. Abri a carteira, tinha aquele dia, não era comum isso, uma nota de 50 reais, mostrei a onça para todo mundo. Você acredita que a sogra começou a rir? Falou, ai, não, você é demais. Eu falei, você é.
Aí você ainda dá risada, de elogia. Pastor, a minha sogra não é assim, devia ter orado mais, irmão. Agora, como disse minha esposa, beleza e paciência. Eu me lembrei dessa história, porque na verdade a gente tinha 700 quilômetros de viagem. E como eu disse antes, eu sabia que meu filho ia fazer aquilo tudo, como fez, né? Eu tinha assim, me enchido de mansidão, de domínio próprio, de paciência, de amor, de tudo, de compreensão. E eu aguentei, irmão, a maior parte do caminho. Mas aquela goteira que não parava de bater na mesma pergunta começou a me tirar do sério. Eu achei que eu ia aguentar. Foram 9 horas de viagem. Esse episódio aconteceu com 8 horas. Eu já estava sendo meu limite, pensando, está chegando, está chegando. De repente, meu filho, inocente: papai, quanto tempo falta? Eu dei um sorriso fingido. Falei: filho, falta 1 hora, meu filho. Aí ele olha para mim: obrigado, papai. Quando ele falou obrigado, papai, eu perdi a paciência. Falei: obrigado do quê? Ele disse: porque você me disse quanto tempo falta. E você, por acaso, entende de tempo? Você tem relógio? Não. Você sabe quanto é 1 hora? Não. Então obrigado por quê? Você me fica passando a responder uma coisa que você não entende. Ainda obrigado, como se tivesse... Não, só teve esse cachorro, menino. Quando vi, já tinha feito. Dona Kelly do meu lado já não estava mais me olhando com cara de meu herói. Não, isso é uma encrenca quando a mulher já não está te olhando com cara de meu herói. Eu vi que eu tinha machucado os dois do jeito que falei. Em vez de só pedir perdão, eu ainda meio duro, meio orgulhoso, pensei: pelo menos vou ter um pouco de paz. E ficou aquele silêncio no carro, ninguém falava nada. De repente meu filho rompeu o silêncio e disse: papai, posso falar algo? Eu falei: pode. Ele disse: fala sério, pai. Você é um cara inteligente. Ele fala assim, irmão, dura que se você não conseguiu o que vai falar é porque não é inteligente. E diz: eu sei que eu não tenho relógio, eu sei que eu não entendo de tempo, eu sei que eu não sei marcar 1 hora. Mas pai, você consegue arrumar algum outro jeito de me explicar o tempo que não seja pelo relógio, eu tenho certeza. A Kelly já começou a rir do meu lado com a cara de: quero ver você sair dessa. Eu estava já orando, pedindo a Deus uma chance de consertar. Eu falei: Deus, é minha chance, mas como é que você fala do tempo para alguém que não sabe o tempo? E ali dentro de mim, orando, pedindo sabedoria, de repente me deu uma luz, me veio um insight. Eu acho que foi um socorro de Deus. Meus filhos, não diferente dos de vocês, quando pequenos, tinham a capacidade de ver centenas de vezes o mesmo DVD. Aliás, na época dos meus era VHS, não era nem DVD. Minha filha, então, nem se fala. Às vezes ela dizia: papai, põe desenho tal. Eu dizia: mas minha filha, você já sabe tudo o que vai acontecer, mas é legal. Minha filha, você já sabe de cor as falas, você fala antes da personagem falar, você fala primeiro, do jeito que ela... mas é legal. Eu me lembrando disso tudo, pensei: talvez seja a forma. Aí eu falei: filho, sabe aquele desenho tal? É o desenho do momento, eu disse. Eu falei: imagina que você está assistindo o desenho e está mais ou menos naquele pedaço que acontece isso. Minha esposa, percebendo onde eu ia, ela me olha e diz: menos. Falei: na parte que acontece isso, o desenho tá bom. Ele falou: sei. Falei: daí até terminar o desenho é o tempo que falta para chegar na casa da sua avó. Irmãos, quando falei isso, ele abriu um sorriso. Valeu, pai. Eu sabia que se arrumar um jeito de me explicar, ele ficou todo feliz. Eu olho para a dona Kelly, sorri de novo com cara de meu herói. Pensei, dei a volta por cima. Falei: glória a Deus, irmão, não deu 10 minutos. Essa criança mudou o tipo de pergunta. Pai, que parte do desenho está agora? Eu tinha que dirigir com o olho na estrada e o outro assistindo o desenho junto, porque eu tinha que ir falando onde está. E aí de mim, se não falasse direito. Já fazia uns 10 minutos que eu não perguntava nada. Nós pegamos um acesso secundário que estava dentro da cidade, né, dos meus sogros. E de repente ele dizia: e agora, papai, onde está o desenho? E eu fiz um drama com ele. Falei: filho, está passando nada na tela. Como não? A tela está escura, preta, não está passando nada. Aí a criança entra fácil na brincadeira. Ele disse: será que quebrou?
Eu acho que não, porque agora está aparecendo as letrinhas brancas subindo na tela. Quando eu falei das letrinhas brancas, os meninos deu um grito no banco de trás. Epa, chegamos! Subiu a letrinha branca, acabou o desenho. Né? Então a ampulheta mental dele era o desenho. Subiu a letra branca, são os últimos grãozinhos de areia caindo. E na hora ele dá um grito, epa, chegamos! E o negócio realmente funcionou. Aquele dia lá na Itália, quando eu estava pensando sobre como Deus se revela através de figuras familiares, o Senhor me disse, você lembra dessa história que aconteceu com você e o filho? Eu falei, como não lembrar? Essa eu nunca vou esquecer. O Senhor disse, você lembra como você tinha o desafio de falar algo sobre o tempo que ele não entendia, não como você. Então você precisou entrar na cabecinha dele, no mundinho dele, no universo dele, para usar as coisas que ele conhece, a fim de poder se comunicar. Eu falei, lembra? Deus disse, eu tenho que fazer a mesma coisa com vocês o tempo todo. Irmãos, a Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Então, Deus não pode se comunicar de igual para igual com a gente. A gente não iria conseguir acompanhar. Então, Deus decidiu falar usando linguagens de coisas que nós conhecemos muito bem, para através delas se revelar. Quando eu comecei a enxergar isso na Bíblia, eu pensei, então é por isso que Deus se revela através de figuras familiares. Mas a diferença é que eu inventei, de repente ali, uma forma de comunicar com meu filho, que não foi planejado. Foi acidental, foi incidental. Deus planejou se revelar através de figuras familiares. Deus não usa apenas a figura familiar porque nós conhecemos, então é a forma da gente entender. Eu comecei a perceber que Deus usa as figuras familiares porque mesmo antes do homem ser criado, Deus já existia como família. A família terrena é o que eu gosto de chamar de uma réplica imperfeita, incompleta, guardada as devidas proporções e com muita limitação da família celestial, a família de Deus. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 19, a Bíblia diz, vocês são membros da família de Deus e concidadãos dos santos. Deus tem uma família. Em Efésios 3, 14 e 15, Paulo diz, por essa causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Por causa desse versículo que fala claramente da família de Deus, eu sempre imaginei a família de Deus assim, Deus o Paizão, e eu imaginava a família de Deus num sobrado. Aquela filharada correndo no andar de baixo, os crentes que estão aqui na terra. A filharada correndo no andar de cima, os que já foram para a glória. Os que foram promovidos e transferidos. Eu imaginava aquele mundo de filhos, se divertindo, alguns fazendo bagunça, né? E Deus o Pai daquela família feliz. Mas aquele dia, quando esse assunto começou a ficar mais claro para mim, eu lembro que o Espírito Santo começou a mexer no meu coração. Eu não tive uma visão, né? Não ouvi uma voz audível, mas aquele testemunho interior começou a me provocar. Como se fosse uma pergunta, quando foi que você começou a sua família? Eu tinha a resposta na ponta da língua. Eu falei para Deus no dia 3 de novembro de 1995, uma sexta-feira à noite, depois das 9h30 da noite. Eu me lembro que foi o momento da cerimônia em que eu fiz uma aliança com a minha esposa diante de Deus e diante de muitas testemunhas. Naquele dia se cumpriu o versículo bíblico que diz, deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher. Falei para Deus, foi nesse dia que eu formei minha família. E de novo o Espírito Santo me perguntou, e os filhos? Falei, os filhos vieram depois. Israel nasceu 3 anos depois do casamento. Alissa nasceu cerca de 3 anos depois de Israel. E ele me perguntou, então você não formou uma família quando os filhos nasceram? Eu falei, não. Os filhos nasceram porque eu formei a família. Irmão, tem muita gente começando na contramão de forma errada. Formando família porque gerou filho. O plano de Deus é que os filhos sejam gerados debaixo da cobertura, da bênção e da santidade da família. Então, primeiro se forma a família, depois os filhos vêm como o aumento, a expansão da família. E quando eu respondi isso, a pergunta que me veio ao coração, se isso é verdade a respeito da sua família, por que você pensa diferente da minha?
E Deus me fez entender, querido, que Ele não passou a ter uma família quando o homem foi criado. O homem foi criado porque a família já existia. Nós, na verdade, somos o aumento de uma família que existe eternamente. Pai, Filho e Espírito Santo, que é o mais perfeito modelo do que uma família deve ser. Desde a distribuição de tarefas, é importante a gente ver isso na Bíblia. A maneira como Pai, Filho e Espírito Santo, cada um tem um papel a cumprir, cada um tem funções muito bem estabelecidas e cada um cumpre o seu dever. Até em relação aos dons. A Bíblia diz a diversidade de dons, carisma, mas o Espírito é o mesmo. Quem opera os dons? O Espírito Santo. Aí Paulo diz aos Coríntios, a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. No Novo Testamento, isso é sempre uma referência a Jesus. Efésios 4 fala que os dons ministeriais foi Ele que deu. Uns para apóstolos, outros profetas, pastores, evangelistas, mestres. E a Bíblia diz, e a diversidade de realizações. Mas o mesmo Deus, agora está falando do Pai, opera tudo em todos. Você vê isso desde a criação, na redenção. Ao Pai, tanto na criação como na redenção, é atribuído o planejamento. Ao Filho, a disposição de execução. E o Espírito Santo é quem termina de realizar a obra. Você vê a maneira como eles interagem. A forma como um honra, louva e expressa amor para com o outro. Se nós praticássemos isso dentro de casa, a coisa com certeza seria diferente. Eu sei que quando a gente fala desse assunto, eu tenho ouvido muita gente ao longo dos anos fazer a pergunta, outros não fazem a pergunta, mas parece que fica estampada no rosto. Pastor Luciano, o senhor quer dizer que se Deus é o Pai e Jesus é o Filho, então o Espírito Santo é a mãe? Os homens não gostam de pensar em Deus com o lado feminino. As mulheres amam essa ideia. Mas a verdade, querido, que a gente não tem que tentar entender a família eterna lá dos céus a partir da terrena. O que a gente tem que fazer é o contrário. Se a família celestial é que é a matriz, então a gente não tem que tentar entender a de lá a partir da daqui. A gente tem que tentar entender a daqui a partir da de lá. Então, a gente não tem que tentar chamar o Espírito Santo de mãe, porque a Bíblia não faz isso em lugar nenhum. Mas quando você olha para a função, o papel que a mãe tem na família terrena, você vai perceber que ela reproduz as mesmas características que o Espírito Santo tem na família celestial. Quem é o responsável pela gestação da vida na família celestial? O Espírito Santo. Desde a criação em Gênesis, ele pairava sobre a face das águas. Quando Gabriel anuncia a Maria, sobre um corpo sendo formado para Jesus, e diz, o Espírito Santo te envolverá com a sua sombra, o poder do Altíssimo vai te cobrir. Quem é a fonte de consolo na família celestial? O Espírito Santo foi chamado de o Consolador. Quem é a fonte de consolo na família terrena? A mãe. Eu não sei aqui no Rio, lá no Sul as crianças já choram chamando a mãe. Mãe! E eu lembro do dia que eu desabafei com a minha esposa. Meu filho caiu, corri para acudir, ele me deu um drible e correu para o colo dela. E às vezes nós, os pais, somos mais imaturos que os filhos. E eu fui me queixar com ela. Eu falei, poxa, eu que vi primeiro, eu fui atender um menino. Ele me driblou, correu para o seu colo. Eu falei, por que isso? Embora a minha esposa seja essa pessoa doce que vocês viram, aquele dia ela foi um pouco cínica, sarcástica. Aí me olhou e disse, por que será? Eu falei, por que será? Ela falou, vou refrescar a sua memória. E ela me lembrou de 2 episódios. É lógico que ela deu uma valorizada. Mas eu entendi porque ela deu, acho que eu não teria entendido se ela não desse a valorizada. A gente brinca que tem história que a gente conta que nem aqueles filmes, baseado em fatos reais. Está com direito a uma florida. E ela deu assim uma valorizada. Irmãos, eu sou parte daquela geração que cresceu revoltada porque não podia brincar no sofá. O sofá era com uma tal de visita que nunca aparecia. E a gente que morava na casa não podia tocar naquilo. Eu dizia para mim desde criança, um dia eu vou ser grande, um dia eu vou ter minha família, filho meu vai fazer o que quiser no sofá, a gente fala cada bobagem. Estou lá eu casado, meu filho Israel com 3 para 4 anos de idade. Eu acho que já estava com 4 para 5, com dificuldade de fazer as contas hoje. E ele está lá pulando no sofá, e eu pensando, meu Deus, custou tão caro esse sofá. Mas eu lembrando do trauma de criança, dizendo, deixa que pule, acaba com o sofá, meu filho, por dentro, sem verbalizar. Mas de repente meu filho começa a pular de um sofá para o outro. Eu falei, bonitão aí? Não.
Você quer acabar com o sofá, uma coisa. Se acabar, você não tem essa autorização, você vai cair machucado. Não cai. Falei, filho, aprenda uma sabedoria milenar. O seu avô tentou me transmitir sem sucesso. O pai é que tem razão, menino. Não cai. Me afastei para o posto de observação. Alguns dias que é para orar. Não, só fui observar. Pula de um sofá para o outro, do outro para um, e daqui a pouco ele errou o pulo. Escorregou na saída. Não chegou nem na metade. Né? Blá, caiu no chão, em cima do braço. Já levanta chorando. A mãe correu acudiu. E a cena, irmão, que eu assisti, agora quem vai valorizar sou eu, né? Ela beirou para mim assim o revoltante. Eu não sei quantos conhecem aqui as histórias do seu Lunga, de Juazeiro do Norte, será? Alguém conhece aqui as histórias do Lunga? Pouca gente. Seu Lunga ainda é vivo, fantástico, já entrevistou ele, Record, e ele é conhecido pela tolerância zero. A filosofia do cara é que toda pergunta idiota merece uma resposta ainda mais idiota, né? E ele, assim, é a ignorância encarnada. Já virou literatura de cordel, aumentar, exagerar as histórias, a ponto de a gente nem conseguir saber mais o que é verdade e o que não. Mas diz que um dia a mulher pergunta pro Lunga, Lunga, quer leite? Ele diz que quer. Aí diz, leva um copo. Ele diz, não, joga no chão e puxa no rodo. Uma vez ele foi, Felipe, na água pecuária, comprar veneno para rato. O infeliz do funcionário perguntou, é para levar, Lunga? Ele falou, não, espera, eu vou buscar o rato comer na sua mão. Esse é o espírito Lunga, que às vezes baixa nos maridos. As irmãs vão concordar que tem marido, irmão, que às vezes está capoteçado do Lunga. A gente é de uma tolerância muito baixa. E aí, meu filho caiu, levanta chorando, segurando o braço, e a mãe corre para ele. O que a Kelly pergunta para ele? Ô meu filho, o que aconteceu? Eu olho, já estou indignado por dentro. Ela viu que o menino caiu, mas ela se fez dizer, o que foi que aconteceu? E o bonitão, eu caí. Eu estou me segurando, irmãos. Eu menino próprio venceu, mas dentro de mim a panela de pressão já começou a esquentar, a subiar. Minha vontade era atravessar e dizer, mergulhou no tapete, fingindo que era uma piscina. Aí a outra pergunta, e machucou? Eu tenho vontade de dizer, não, está treinando para começar a chorar de verdade, já sei pronto. Porque ele, Aí a mãe faz a pergunta, aonde? Irmão, já estou indignado. Eu vou estar dizendo, não, está segurando o braço só para não cair. Aí, irmão, vem a pior parte. A mãe diz pro filho assim, vem cá que mamãe vai dar um beijinho já Sara. Eu quero gritar para Deus, não Sara nada, deixa eu cair. Eu quero, me segurando. O drama todo só por dentro. Você sabe o que é pior? Me beijou o braço do menino, só chegou perto. Sarou e o cara de pau. Eu queria voar no pescoço dos dois, mas me segurei, bem assim. Outro dia, tá lá meu filho pulando no sofá, e eu penso, deixa que pule. Daqui a pouco eu começo a pular de um pouco de novo. Eu falei, ei, campeão, lembra que da última vez eu te falei, você caiu, não pula do morro. Agora não cai mais, aprendi. E lembra da sabedoria milenar? O pai tem razão. Você acha que não cai, mas você vai cair. Não, não vou. Fui lá pro posto de observação. Ele tá pulando, não parecia um replay. Caiu. Não sei se em cima do mesmo braço, mas foi um dos dois. E o que esse menino levanta já para correr para a mãe? Eu sei, ele já foi do lado. É mole, não é mãe. Aí ele tá lá chorando, eu engole esse choro. Não vai chorar, engole o choro. Engole. Bate aqui. E quando a Kelly fez essa segunda cena, valorizando até mais do que eu tô, eu fiquei realmente bem envergonhado. Falei, a gente nunca vai conseguir concorrer com a mãe dando consolo. Ela me olhou e disse, que criança quer um consolo desse? E eu ainda pulei a parte, irmão.
Onde eu pergunto para ele, seu pai não ficou falando? Se você continuasse pulando aqui, então bem feito! A gente é péssimo para dar consolo. O pai tem sua importância, né, no ensino, na firmeza que vai botar em casa. Mas, irmão, o consolo é coisa da mãe. O que a gente vê é que a mãe é que reproduz as características da pessoa do Espírito Santo. Então, querido, o que eu quero te mostrar com essa verdade? Eu falei que Deus se revela através de figuras familiares. Eu falei que existe uma família terrena, assim como tem uma celestial. E para terminar, querido, eu quero te dizer que a visão que a gente tem de família vai afetar a nossa relação com Deus. Esse talvez seja o principal motivo pelo qual Deus dá tanta importância à família. Eu me lembro de um culto, estava adorando a Deus, pastoreava em Guarapuava, no interior do Paraná. Enquanto ali no louvor, na adoração, o Espírito Santo fala comigo, sai do seu lugar. Vai lá no fundo da igreja, dá um abraço em fulano de tal. Fulano de tal era um camarada, tipo Saúl, sobressaía todo mundo dos ombros para cima. Eu olhei do fundo, dá para vê-lo, da frente eu olhei, dá para vê-lo lá no fundo. E dentro de mim eu pensei, não, isso não deve ser coisa de Deus, coisa da minha cabeça. Mas aqui ficava vindo, sai do seu lugar, vai abraçar fulano de tal. E eu comecei a racionalizar, falei, Deus, a igreja é sua, mas as regras são nossas, tem hora de abraçar. Eu abraço quando chega, quando sai eu mando muito no cântico de comunhão e alguns só vão para não ficar chato. Em nenhum desses momentos eu volto a adorar, aquilo vem no meu coração, sai do seu lugar. Falei, Deus, vamos reconsiderar. O Senhor conhece as ovelhas do seu rebanho, elas estão se unindo. Se eu for lá no fundo abraçar um só, e mais ninguém. Amanhã o Senhor continua sentado no seu alto sublime trono, e eu que estou com o pepino aqui, com um monte de tempo de tudo, porque me abraçou ele, me abraçou. Não, isso não é de Deus, é o inimigo que vai me causar confusão. Eu tento adorar aquilo que vem mais forte no meu coração. Falei, Deus, o Senhor sabe que nós, os homens, não somos assim tão dados à fé. Eu vou abraçar o cara assim, vai ninguém. Meu Deus, ele vai me estranhar. Os outros podem me estranhar, nós não queremos que isso aconteça. Mas não tinha argumento que falasse mais forte que aquela voz interior. Tomei a decisão, falei, seja o que Deus quiser, vamos lá. Saí meio sem graça, fui até o fundo. Quando cheguei, percebi que ele não estava cantando com o povo em adoração. Vi que ele estava orando. E de repente me pareceu que ele terminou a oração, pensei a hora de ir a trabalhar. Cutuquei ele, ele me olhou. Antes de ele falar qualquer coisa, já fui me explicando. Falei, aí, pode parecer estranho. Mas Deus mandou aqui para te dar um abraço. E já que estava ali, irmão, dei um abraço apertado, gordo nele. Pensando num marmanjo, maior que eu, mais velho que eu, que começou a chorar, que nem criança não, chorava quase convulsivamente. Não me largava mais, irmão, babou tudo em mim. Eu queria que a manobra fosse rápida, discreta, todo mundo olhando, tinha muita gente. Chegou o ponto, irmão, do desconforto, porque não me largava, aquele abraço não terminava nunca mais, ele só chorando. Até que por fim, eu vi que ele se recompôs um pouco, e eu fiz a pergunta, o que aconteceu? O pastor, o senhor não faz ideia. Aí o Lunga dentro de mim diz, é por isso que eu estou lhe perguntando. Ele me resumiu a seguinte explicação, pastor, desde que eu entrei na igreja, eu tenho uma dificuldade enorme. Já é essa hora mesmo? Parece que o tempo passa mais rápido aqui no Rio de Janeiro. Irmãos, mas ó, no Mato Grosso do Sul, ainda é 9h04. Podemos ir mais longe, não fui. O problema é que na Europa já é bem mais tarde, né? Ok. Quem me dá mais 10 minutos? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Esse negócio sempre funciona. Ganhou uma vigília aqui. Vira para o irmão ao seu lado e fala, não esquece meu livro de presente. Não esquece meu livro de presente. Fala assim, ministro, generosidade no seu coração. Irmãos, já que interrompi mesmo, eu daqui com a luz não estou enxergando. Onde é que está abençoada a nossa irmã Eli? Pelé? Hoje não vai não. Não veio? Está no silêncio aqui, você quer? É verdade. Diz que o silêncio que está aqui, ô Lunda. É porque eu queria dar uns livros de presente, ela não queria. Eu ia aproveitar do momento para nós botar a maior pressão nela e vocês me ajudar. Perdi meu momento. Amanhã vocês me lembram de fazer isso? Naquele momento, aquele irmão me explicou a seguinte história. Diz, pastor, desde que eu entrei na igreja,
eu sempre tive dificuldade com a forma como vocês se referem a Deus como pai. É pai para cá, paizão, paizinho. Ele falou, isso me incomoda. Eu já interrompi ele, falei, você não teve pai? É o típico comportamento de quem não teve pai. Ele falou, não, pastor, eu tive pai. E diz, mas meu pai foi uma figura assim muito diferente daquilo que vocês tentam transmitir quando falam de Deus. Meu pai nunca foi essa figura carinhosa, como vocês se referem a Deus como pai. Ele diz, meu pai nunca elogiou a gente, só xingava e amaldiçoava a gente. Ele disse, papai botou comida na mesa, deu um teto, vestiu a gente, sim, mas ele disse, contato, ele falou, meu pai nunca me deu um abraço. Ele disse, contato físico era as surras, que além de injusto, chegava a ser abusivo. Ele diz, toda vez que vocês falam de Deus como pai, meu coração fecha. Por quê? Eu lembro do meu pai, eu não quero olhar para Deus dessa forma. Então, ele falou assim, sempre isso foi um problema. Ele diz, hoje, quando estava no louvor e adoração, ele falou, pastor, estava lá nas galáxias, estava longe. De repente o líder do louvor falou, sobe agora no colo do papai. Eu voltei assim, na hora para a terra. Foi um balde de água fria, meu coração esfriou. Eu me vi, né, naquela luta, naquele questionamento de novo. Ele falou, e eu falei, Deus, eu tenho que admitir que esse assunto, essa conversa sobre tocar nesse ponto de você como pai, isso realmente me incomoda. Ele começou a dizer para Deus, isso é tão importante eu te entender como pai, eu quero, mas então eu preciso de ajuda, porque eu não quero te olhar da mesma forma como eu via meu pai. Eu quero enxergar quem você é como pai e que meu pai não conseguiu ser. Então ele falou, eu te desafio a se revelar como pai que eu nunca tive. Porque esse irmão que ele não sabia quando fez essa oração é que Deus ama preencher lacunas familiares. No Salmo 68:5 ele se chama do pai dos órfãos. O que ele está dizendo? Você, filho, você órfão que não teve pai, eu quero ser o seu pai. Eu quero preencher esse espaço, eu quero revelar isso para você. No Salmo 27:10 Davi diz ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparam, e diz o Senhor me acolherá. Mas nós somos parte aqui na terra de uma família imperfeita. Nessa família imperfeita, querido, certo? A parte como eu vou terminar, nós vamos ter decepções, mas Deus, Ele quer preencher essas lacunas familiares. E a hora que esse camarada fez a oração, foi o prato cheio para Deus. Eu falei, Deus, então eu quero que você se revele como o pai que eu sempre quis ter e não tive. Ele falou, eu te desafio, Deus, a vir aqui me dar um abraço. De repente ele parou e falou, não, estou pedindo muito. Ele diz até evangelizar, que é tão importante. O senhor terceirizou, delegou para a igreja. Alguém faz em seu nome, não é você que faz. Então ele falou assim, não vou pedir que o senhor venha pessoalmente. Ele mudou a oração. Ele disse assim, mas se o senhor enviar alguém em seu nome, dizendo ter sido enviado pelo senhor para me dar um abraço, eu vou entender isso como um sinal que eu preciso te ver como esse pai. No momento que ele termina a oração, no momento exato, pensa uma coisa sincronizada, eu cutuco ele, sem saber o que ele está orando. Ele falou, pastor, você olha para mim e diz, pode te parecer estranho. Porque aquilo foi estranho. Porque parece que um raio caiu na minha cabeça, uma bomba. Ele falou, eu acabei de fazer oração e o senhor me cutuca e diz, Deus me mandou aqui para te dar um abraço. Eu falei, pastor, eu só não entendi como é que o senhor chegou tão rápido. Eu falei, eu não sou The Flash, bonitão. Deus falou comigo antes de você fazer oração. Eu dei trabalho para Deus para sair daquele lugar. Mas o Deus que já sabia que você ia orar, se antecipou, deixou o cenário todo, para que no momento que você orasse, você tivesse não só o sinal, porque ele não teve só o sinal. O abraço já teria sido o sinal que ele precisava. No momento que eu dei o abraço, eu amo a obra do Espírito Santo. Esse Espírito Santo está movendo aqui no teu coração. Eu imagino o que ele vai fazer com você hoje. O Espírito Santo meteu a mão dentro do peito daquele cara e começou a arrancar raízes emocionais antigas. A razão pela qual ele chorou, gritou, urrou, foi porque ele passou por uma verdadeira cirurgia emocional. Naquele dia Deus arrancou as dores todas do relacionamento com o pai dele. E Deus disse, eu quero assumir, eu quero ser esse seu pai. Eu tenho percebido, querido, que a maneira como nós olhamos para a família, a visão que nós temos de família, ela vai afetar a nossa relação com Deus. E a razão pela qual hoje Deus tem me incomodado a ensinar muito sobre família é porque a gente não precisa apenas restaurar as famílias. Deus quer nos levar além disso.
Sabe por quê? Tem níveis de relacionamento que eles não podem mais ser restaurados. Por exemplo, o filho que teve problema com o pai já morreu. Ele pode perdoar o pai no seu coração, mas o relacionamento nunca mais vai ser restaurado. O pai não existe mais, morreu, acabou. Tem pessoas que se converteram já talvez num segundo, num terceiro casamento. Eu tenho conhecido gente que se converteu já no quarto e no quinto casamento. Não tem como restaurar tudo isso que ficou para trás. Tem pessoas que às vezes estão numa condição de viuvez que nem querem um novo casamento. Decidiram que não vão casar. Tem gente separada, sem uma condição bíblica que lhe dê direito a um novo casamento, que deveria entender o que Jesus disse, que alguns se fazem eunucos pelo reino de Deus. Só que para essas pessoas, a gente não ensinava sobre casamento. A gente ensinava sobre casamento para os casados. Estava falando algo hoje para o Felipe. Falei, nós vamos descarregar ensino de casamento no sábado. Não só em cima dos casados, mas dos solteiros. Sabe por quê, querido? Alguns de nós só vão aprender depois que estamos fazendo tudo errado. E a gente pode começar aprendendo a fazer certo antes de entrar lá. As coisas que hoje eu e aquela lição para casais, a gente bota nossos filhos para ouvir. A gente diz, aprenda isso antes de casar, para você já entrar fazendo a coisa da forma correta. Mas a visão hoje que nos leva a ensinar de casamento, para quem ainda não é casado, ou nem pretende ser, não é só para ajudar a reparar um relacionamento. O que a gente precisa consertar, querido, é a visão de família. Sabe por quê? O maior evento no calendário de Deus é o casamento. É Jesus voltando para a sua igreja. Por que o diabo está lutando tanto para desgastar a visão do casamento, do compromisso? Irmão, nunca existiu tanto adultério na história, dentro da igreja, como nós temos experimentado hoje em dia. As pessoas estão relativizando demais a aliança e o compromisso do casamento. O que o diabo quer? Ele quer criar uma imagem errada dentro de nós, que a nossa aliança com ele não tem que ser tão séria. A visão de abandono, querido. Muita gente tem dificuldade de crer em Deus, porque cresceu em famílias onde os pais abandonaram a casa. E aí você ministra a fé, faz todo tipo de campanha para encorajar o povo, e tem os incrédulos crônicos. Você ensina a fé no início, o cara não consegue. Às vezes você vai mexer na história de família, crescer num ambiente de abandono. Quando ele ouve Deus dizendo, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, em vez do coração reagir com fé e falar, sei como isso funciona. Então o que nós precisamos, querido, é restaurar a visão de família. Isso é mais do que só restaurar a família. Eu creio que casais que nunca vão ter filhos precisam entender sobre criação de filhos. Porque a visão da criação de filhos não afeta só a nossa família, afeta a nossa relação com Deus. A gente precisa entender os princípios. Meus filhos, como disse a Kelly, nunca pensaram que o pai era anjo. Eles nunca suspeitaram disso. Porque apesar de me respeitarem como homem de Deus, sempre viram o lado do vaso de barro, o tesouro dentro do vaso de barro. Mas uma coisa que eles não podem falar é que o pai não tem palavra. Porque eles cresceram ouvindo o pai citar o que está lá na Bíblia, que jura, mesmo que o dono seu não muda, não se volta atrás naquilo que se fala. Então o que acontece? Desde pequeno, eles sabem que se o pai prometeu uma coisa, está prometido, não tem volta. Eu lembro de um dia que o Israel falou comigo no telefone e ele me pediu um determinado brinquedo. E ele me pegou assim, numa situação muito quebrantada, eu nem pensei. Ele falou, pai, só não esquece o meu presente. Eu, emocionado com as coisas que ele tinha me falado, eu falei, o que você quer? E do outro lado, estamos podendo escolher? Eu falei, o que você quiser, meu filho. Ele até hoje diz que não ligou para isso, mas aproveitou a oportunidade. Falei, papai, se eu posso escolher, eu quero aquele brinquedo tal. Ele tinha me pedido uns vezes antes. Eu não tinha condição. Mas nessa hora eu estou dizendo que ele pediu o que quiser, ele não fazia ideia. Eu falei, então eu quero aquele brinquedo tal. Eu pensei, lasquei. Falei, agora não tem volta. O que eu respondi para ele no telefone? Falei, é seu. Irmão, quando eu falei é seu, acabou a conversa. Eu só ouvi o barulho do telefone cair no chão. E os gritos dele. Mãe, ganhei meu brinquedo, ganhei. Fiquei pensando, eu ainda vou passar no shopping almoçar, comprar o brinquedo, são 2 horas de viagem até em casa. Mas na cabeça dele, se o pai falou, falaram. Não tem conversa. Agora, muitos de nós, querido, crescemos em ambientes onde as promessas não se sustentavam.
onde houve abandono, e sem que a gente perceba, a gente está sempre olhando para Deus com desconfiança. A visão de como funciona a família precisa mudar dentro de nós, para que a nossa própria relação com Deus possa mudar também. Essa é a razão pela qual nós vamos semear na sua vida amanhã um manual sobre a família, nessa perspectiva bíblica. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Quero que por um instante você esqueça de quem está perto de você. Enquanto eu estava pregando, e mesmo agora, talvez até mais forte, talvez alguns de vocês vão começar a lembrar de episódios da sua história. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Família é uma coisa muito delicada. Talvez nenhum outro ambiente proporcione tanta alegria, mas ao mesmo tempo tanta dor como a família. Sabe por quê? Porque a decepção, ela sempre é proporcional à expectativa. Todo curso que eu faço com os novos membros que chegam na nossa igreja em Curitiba, eu faço para eles uma promessa. Cada vez que a gente recebe os novos membros, a gente tem um curso de membresia, uma tarde inteira de sábado, falando sobre a igreja, o DNA da igreja, a visão. Eu digo para eles, olha, eu quero prometer algo para vocês aqui como líder, como homem de Deus. Eu empenho minha palavra para vocês. Às vezes, para deixar mais solene, eu digo, em nome de Jesus. Eu olho na cara deles e digo, eu prometo que nós vamos falhar com vocês. Já não para nada. Sabe por quê, querido? As pessoas olham para a unção, para a graça de Deus na vida da gente. Eu acho que a gente é super-herói. Acho que a gente não é gente. Mas isso não é verdade. Eu já tento dar o tombo na expectativa na entrada. Outro dia um irmão mandou um e-mail e falou, pastor, o senhor é um homem de palavra. Aleluia. Prometeu decepcionar a gente e cumpriu. Eu respondi e dele e falei, eu nunca prometi te decepcionar. Eu prometi falhar com você. Você só decepcionou porque não levou a sério minha promessa. Eu falei, você não estava esperando que isso acontecesse. Sua expectativa é de que isso não ia acontecer. Eu lembro que ele mandou um e-mail de volta dizendo que o senhor tinha que ser advogado. Eu falei, querido, vem cá, me dá a chance de lavar seus pés, de me desculpar com você, de ministrar o seu coração de alguma forma. Agora, por que eu estou falando isso, querido? Na família é o ambiente que a gente mais se fere. No Salmo 55, 12, Davi diz assim, se fosse o estranho, eu entenderia. Se fosse o inimigo dele, eu me esconderia. Mas ele diz, mas tu, meu amigo, nós íamos juntos em procissão à casa de Deus. Você, o desabafo dele é como quem diz, até tu, Brutus. Ele está dizendo, eu esperava e de qualquer um menos de você. Aonde que a dor é maior, querido? Onde a expectativa é maior. Qual é o problema, querido? Os filhos, quando crianças, olham para os pais como se eles fossem super-heróis. Eu nunca suspeitei que meu pai era anjo, mas às vezes eu achava que ele tinha superpoderes. Eu admirava, dizia, meu pai é tão inteligente, meu pai é tão forte. Os filhos olham para os pais assim. Por que a adolescência é uma fase tão complicada? Porque a criança deixou de ser criança, agora começa a pensar, entender a vida, e ele descobre que pai e mãe não é super-herói. Ele começa a descobrir as falhas, aí começa a rota de colisão. Eu tinha uma brincadeira com meus filhos. Toda vez que a gente parava com o carro no sinal vermelho, eu dizia, olha, fica vendo a autoridade do papai. Eu vou contar até 3, eu vou dar uma ordem. Eu vou mandar aquela luz vermelha apagar e a verde acender. Às vezes era 3, 2, 1, às vezes era 1, 2, 3. Quando eu dizia verde, o sinal abria os dois. Uau! Não, aqui foi um tempão eu fazendo a brincadeira. Um dia eu estava com a cabeça no mundo da lua, meio distraído. E eu disse, pai, você não vai fazer mesmo? Eu falei, nem deu tempo para contar, né? Verde! Abriu. Aí o Israel, eu não sei se foi ele que fez a pergunta. Não tenho certeza se a pergunta foi dele ou da Alice. Mas foi ele que pescou o negócio, que era mais velho. Um deles pergunta, papai, como é que você consegue? E eu distraí e falei, não, pai, fico olhando o sinal do outro lado da rua. Quando fecha de lá, sabe que vai abrir. Quando eu vi, eu já tinha falado.
Aí eu lembro do meu filho, pai, a cara de decepção dele, é um negócio impressionante. Quer dizer que você não tem superpoderes? Eu, meu filho, papai nunca teve superpoderes. Papai estava de brincadeira com vocês. A gente esquece, querido, do que nós mesmos já passamos. Quando eu era criança na igreja, estavam cantando cantos antigos, da época do Júnior. Chuvas de bênção, chuvas de bênção do céu. Aí eu vi o meu irmão mais velho, que eu achava um gênio. Sempre foi camarada assim, uma capacidade intelectual impressionante. Eu digo para ele, o que é chuva de bênção? Ele para mim, você não sabe não? Eu falei, claro que não, estou te perguntando. Ele falou, não tem a chuva de água? Eu falei, essa eu conheço. A chuva de água, ela não vem do céu e molha a terra? Eu falei, sim. For chuva de bênção, ao contrário, ela sai do chão e molha o céu. Irmão, por nenhum instante eu achei que ele estivesse me zoando. Eu acreditei nele de todo o meu coração. Alguns anos depois, Felipe, quando eu descobri que não era aquilo que era chuva de bênção, pensa uma decepção. Eu passei anos decepcionado com aquilo. É o que acontece conosco. Querido, nenhum de nós cresceu numa família perfeita, porque isso não existe. O livro de Hebreus diz, nossos pais nos corrigiam conforme melhor lhes pareciam. Fizeram o que podiam. E não adianta a gente ficar julgando eles, porque quando chega a nossa vez de ser pai, é que a gente vai descobrir que a gente pegou pesado na cobrança e no julgamento. Eu lembro de coisas que meus pais fizeram, que eu dizia, eu nunca vou fazer uma coisa dessa. Eu fiz antes deles. Há um lugar em Deus, querido, onde nós precisamos começar a restauração da visão familiar por meio do perdão. Por meio de abrir mão de determinadas mágoas, por meio de jogar fora determinadas decepções e permitir que Deus se revele como Pai dessa família perfeita, que preenche as lacunas do nosso coração. Irmão, quase todo irmão está naquela categoria barraqueiro dentro da igreja. Quando você vai mexer no histórico de família, eram famílias onde as brigas eram acentuadas. Quer queira, quer não, a gente transporta isso para a nossa visão da família de Deus. E a gente precisa de ajustes. Esses ajustes vêm tanto com a cura pessoal, com a nossa restauração no íntimo, como também com a restauração de família. Eu quero que a gente termine essa nossa primeira sessão essa noite, orando por duas coisas. Alguns de nós precisamos liberar perdão, não da boca para fora, do íntimo do coração. A gente precisa deixar Deus entrar na nossa história, como aquele irmão do abraço. A gente precisa permitir, eu creio, numa obra sobrenatural do Espírito Santo no seu coração nesse dia. E talvez seja a hora de perdoar. Talvez você vai se lembrar de coisas, querido, que você achava que estava apagada aí dentro de você. E Deus não quer trazer à tona só uma lembrança dolorosa. Ele quer te livrar dessa dor. Você pode dizer amém? Mas alguns de nós não precisamos só perdoar os outros. Alguns de nós talvez vão precisar sair daqui para pedir perdão. Pedir perdão para pai e mãe por não ter honrado eles como deveria. Talvez pedir perdão para o marido ou para a mulher da maneira errada como muitas vezes nos tratamos. Deixa eu dizer algo aos pais. Os pais têm uma mania muito errada. Às vezes marido e mulher discutem na frente dos filhos. Os filhos vêm à briga. Depois eles vão consertar as coisas lá no quarto na hora do avivamento. E consertos são entre eles. E os filhos não vêm por você. Querido, é chato, é vergonhoso, eu posso te garantir. Mas a gente tem que aprender a chegar diante dos filhos e pedir perdão para eles. Dizer, papai errou. Não só com a mamãe, errou com vocês quando agiu dessa forma. Esse não é o padrão do cristianismo, do evangelho, de uma família que Deus estabeleceu. Graças a Deus, quando a gente se arrepende, existe perdão de Deus. Papai já se acertou com Deus, papai já se acertou com a mamãe, mas o papai precisa pedir perdão para vocês. Sabe por quê, querido? Minha responsabilidade de ser bom marido, bom pai, não é apenas pela qualidade de vida emocional que eu quero ter debaixo do meu teto, vai muito além disso. Eu estou formando no coração dos meus filhos a visão que eles vão ter de Deus à medida que crescem. Essa é a minha maior responsabilidade. Então a razão pela qual Deus diz, marido, trate a sua mulher de forma correta. Mulher, respeite o seu marido. Deus não está apenas pensando na alegria dos dois, na realização dos dois, é muito mais do que isso.
é porque uma visão está sendo formada. E a visão de família que a gente tem se torna uma espécie de lente, de filtro, através da qual a gente vai enxergar Deus. E muitos de nós, queridos, não temos uma visão de Deus. Nós temos uma caricatura, uma distorção de Deus, por conta de uma visão familiar errada. Deus quer consertar essa visão familiar. Deus não vai fazer isso num culto só. A gente precisa se voltar à palavra, precisa permitir que toda essa ministração de família, que é uma área que Deus quer mexer. Paulo escreve a Timóteo: despeça as irmãs mais velhas e ensinem as mais novas como amar os seus filhos e seus maridos. Porque a gente precisa interferir, querido, na história de família dos outros. O Evangelho, ele vai mexer na vida familiar. Eu creio que nesses dias, querido, Deus não quer apenas trazer restauração para o seu relacionamento. Tem gente que diz: eu não vou lá nessa administração de família porque eu não estou com problema. Eu fico perguntando, será que essa é a única razão pela qual a gente tem que aprender o que a Bíblia diz? Talvez você não esteja com um problema e pode ficar ainda melhor. Talvez você não esteja com um problema e pode evitar. Mas acima de tudo, querido, a gente precisa permitir que essa visão vá nos ajustando cada vez mais com Deus. Você pode dizer amém? Amém. Feche seus olhos por um instante. Espírito Santo, eu tentei da melhor forma possível repartir com os meus irmãos e irmãs aquilo que o Senhor nos tem falado e ensinado. Meu Deus, se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso, só uma palestra. Eu oro por mais do que isso, Espírito Santo. Espírito Santo, vem sobre nós essa hora. Se houver coisas, Senhor, para ser desenterradas da memória, eu quero te pedir que o Senhor provoque isso. Mas não apenas, Senhor, para ressuscitar alguma forma de dor ou trauma, mas para nos ajudar a entrar naquele rio de amor. Amém. Onde fluímos contigo, liberando perdão. Glória a Deus. Espírito Santo, começa a mover neste lugar. E eu quero te pedir algo que eu faço a maior parte das vezes. Eu gostaria que aqueles de vocês que estão aqui como família, vocês pudessem orar juntos. Talvez o marido e a esposa, se os filhos estão sentados em lugar diferente, quiserem se unir aos pais, eu gostaria que a gente pudesse orar junto nessa hora. Talvez que não seja a hora de você ter nenhuma conversa profunda, não é o ambiente, não tem tempo, mas talvez seja um momento estratégico de você aproveitar e dizer: me perdoe, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser um instrumento de Deus no seu coração. É hora de nós orarmos, querido, para que Deus mexa não só na nossa história pessoal, para que nossas famílias possam refletir quem Deus é. Começa a falar com Deus. Começa a falar com Deus. Eu queria que vocês, como os pastores da casa, pudessem orar pela sua vida. Abraça seu marido, dá um beijo na boca dele aí, bem gostoso. Deixa o amor de Deus te curar. Amor que perdoa. Amor que vence. Amor que quer mudanças. Se a gente quer uma mudança, a gente precisa de mudar. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Você que não está com seu marido, com a sua esposa, coloque as suas mãos no seu coração. Deixe o abraço de Deus te envolver. Aqui você não está sozinho, sabia? O Espírito Santo te abraça, o Espírito Santo te envolve.